função que iremos analisar agora é a função e. O objetivo dessa função é retornar o resultado de um conjunto de testes binários. Tá? Se todos esses testes retornarem verdadeiros, o resultado final da função será verdadeiro. Se um deles apenas retornar falso, o resultado geral da função será falso. Aí você deve estar pensando, onde que eu vou utilizar esse tipo de função? Normalmente se utiliza a função e agregada à função c, que é o que nós vamos fazer nesse exercício agora, da planilha. Vai ficar muito mais claro para entender a funcionalidade dessa função. Primeiro nós vamos entender a estrutura dessa função e depois a aplicabilidade dela. Vamos para a planilha? A estrutura da função e é composta por campos para que sejam inseridas expressões que retornam verdadeiro ou falso. Então, lógico 1, eu tenho que colocar uma função, uma expressão que retorne um valor ou uma expressão que retorne verdadeiro ou falso. O mesmo para o lógico 2, para o lógico 3, lógico 4, 5, lógico n. Todos os campos da função e são campos lógicos. De 1 a 255 expressões que possam ser testadas e retornadas como verdadeira ou falsa. Neste caso, todos os campos lógicos têm que retornar verdadeiro para que o resultado final seja considerado verdadeiro. Se dentro dessa estrutura eu tenho um campo verdadeiro, um campo falso e todos os demais campos verdadeiros, o retorno será falso. Para facilitar nossa compreensão, vamos montar a seguinte tabela, onde na coluna A eu tenho apenas números 1, de A2 até A6. Na célula C2 eu tenho o retorno do resultado, que eu vou calcular utilizando a função I, onde em cada campo de teste lógico eu tenho a seguinte expressão: A2 é igual a 1, ele retorna como verdadeiro. No campo lógico 2, a expressão que nós vamos inserir é A3 igual a 1. A3 igual a 1. Ele retorna verdadeiro. No campo lógico 2, que aponta para a célula A4, nós vamos inserir a expressão A4 é igual a 1. Ele retorna verdadeiro porque na célula A4 tem o número 1. Na sequência, nós temos o campo lógico 4, que aponta para a célula A5. Também, seguindo como as demais, vamos inserir a expressão A5 igual a 1, que também ele retorna verdadeiro por ter o número 1 nessa célula. Finalmente, temos o último campo do nosso exercício, que aponta para a célula A6, o lógico 5. A expressão A6 igual a 1, que retorna verdadeiro, por ter o número 1 nesse campo. Assim ele já dá o resultado final verdadeiro, porque todos os demais são verdadeiros. Porém, clicando aqui no botão OK da função do formulário, inserir função, o resultado será verdadeiro. Porém, se um desses campos, aqui na célula A4, eu coloco o número 2, altero o número 1 para número 2, ele muda a expressão para falso. A função e, geralmente, ela trabalha com a função c, e é isso que nós vamos fazer aqui nesse exemplo. Tá? Onde eu posso ter a função e inserida tanto no teste lógico, me dando a possibilidade de colocar vários testes lógicos. No campo valor ser verdadeiro, pode ser um resultado e outro resultado e outro resultado. E também no campo valor se falso. Também eu posso ter um resultado, outro resultado e assim por diante. Tá? Todos os campos eu também posso ter lá a função e,
para todos, tanto no teste lógico como no valor ser verdadeiro e no valor ser falso. No nosso exemplo, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. A mesma tabela da função C, onde eu tenho o valor de venda, na coluna A. Na coluna B, eu tenho os prazos. Vários prazos, um prazo para cada valor de venda. Na coluna C, eu tenho o valor do desconto. Na coluna D, eu terei calculado o valor final. E uma tabelinha que vai da coluna F até a coluna E, de F1 até H3, informando os parâmetros para que eu utilize a função C agregada à função E. O nosso probleminha será o seguinte: se o valor da venda for maior que 2.000 e o prazo menor que 5, aplicar desconto de 2%. Neste caso, eu tenho duas lógicas. No campo teste lógico, eu vou ter valor maior que 2.000 e prazo menor que 5. Nesse campo, com o cursor no campo teste lógico, eu vou ali no menu, que antes era a caixa de nome e agora o assistente de função se mudou para lá. Clico nesse menu e indico a função E. Observação, a função E já está na lista dos mais recentemente utilizados, porque eu utilizei essa função recentemente na minha máquina. Porém, se você não utilizou essa função, você vai, como sempre, ali no último item dessa lista, que é o mais funções, e ele vai ligar a janela do inserir função, para que você selecione a função lógica E. Repare que na barra de fórmulas ele inseriu a função E já, e também a janela de argumentos da função, ela se adaptou para a função E, para as informações da função E. Onde no lógico 1, com o cursor sobre lógico 1, eu vou clicar na célula A2 e inserir a seguinte expressão: A2 maior que 2.000. Ele vai dizer que é igual a falso. Mudo para o campo lógico 2 e observe que ele já abre lógico 3 e assim ele vai fazendo até o limite de 255 lógicos. Clico sobre a célula B2 e nesse campo lógico 2 eu insiro a sentença B2 menor que 5. Ele diz que é verdadeiro. Ele já dá o resultado geral da função. Tendo um falso, ele retorna o resultado falso. Na barra de fórmulas, para retornar a função C, porque não está preenchido ainda, né? Eu só estou preenchendo o teste lógico na realidade, eu clico sobre o nome da função, C, na barra de fórmula. Ele retorna com o teste lógico, o campo teste lógico preenchido, e retornando falso. Esta é a expressão que ele marcou, que ele colocou no campo teste lógico. Mudo o cursor para o campo valor ser verdadeiro. Ali eu vou inserir a seguinte expressão: A2 multiplicado por H2 fixo. H2 é o campo que contém, a célula que contém a taxa de desconto. Então o valor da venda multiplicado pela taxa de desconto vai gerar o valor de desconto de R$ 37,92. Isso quando o retorno for verdadeiro, o retorno do teste lógico for verdadeiro. Mudo o cursor para o campo valor se falso e insiro a seguinte sentença: o valor da célula 2 multiplicado por zero. Qualquer valor numérico multiplicado por zero resulta em zero, que é o resultado que ele dá para esse campo. E também o resultado geral da função. Clico no botão OK e eu tenho a função, o resultado da função inserido na célula C2, ou seja, 0. Clico com o cursor do mouse sobre a alça de preenchimento da célula e arrasto até o final da sequência, até o final da coluna C, até o final da tabela, para que todas as células contenham a função. Coloco o cursor na célula E2 para inserir a fórmula do valor final.
que vai ser A2 menos C2, ou seja, o valor da venda menos o valor de desconto. Confirmo, clico com o mouse sobre a alça de acesso da célula D2 e arrasto até o final. Ele entrega todos os cálculos de desconto, todos os cálculos desta tabela, onde eu tenho o valor de venda menos o valor de desconto, que foi calculado conforme os parâmetros da função C, conforme as regras estabelecidas na tabela de F2 até H3, onde, se o valor da venda for maior que 2.000 e o prazo for menor que 5, ele aplica o desconto. Caso contrário, ele mantém o mesmo valor.